Falei que ia voltar com o canal e cá estou. Muita gente me perguntou lá no Insta, quando eu voltei pra Viena, como é que foi o voo. Querendo saber como foi um voo com criança sendo tão longo, né? Porque eu saí daqui de Viena, fui pra Zurique, de Zurique eu fui pra São Paulo, sem contar com os voos São Paulo-Brasília, mas aí já são voos domésticos, em dias diferentes, não foi em voo seguido, não. Eu quebrei a viagem em São Paulo, sendo que o meu destino final era Brasília. A pergunta era referente ao voo longo. Eu também fiquei bem segura na primeira vez. Na verdade, na primeira vez eu fiquei menos do que agora, porque a primeira vez que eu fui com a minha filha, ela tinha 5 meses, mas fomos todos daqui de casa, nós três. Eu, meu marido e nossa filha. Ela dormiu o voo inteiro, foi tranquilo. Agora, dessa vez, minha filha já estava mais velha, estava com quase 3 anos, e eu fui sozinha. Meu marido foi encontrar a gente depois. Então é natural que eu tenha ficado mais insegura para essa viagem do que para viagem quando ela foi mais nova. Se você tá indo com criança, eu vou te falar o que aconteceu comigo, o que eu fiz e deu certo. Então, as dicas que eu der aqui, você usa se você quiser. Se você tiver alguma para compartilhar, eu sou todo ouvidos, conta aqui nos comentários. Aqui é uma conversa, tá? Eu sei que na internet a gente fica acostumado a entrar para aprender coisa, todo mundo tá professor, dançarino ou ator no Insta, ou dublador. Eu não tenho nenhuma dessas profissões, não quero ser nada disso aqui. O canal é pra gente conversar, pra gente compartilhar dicas, eu vou te contar as minhas experiências, o que aconteceu comigo, o que foi acertado, o que não foi, e a gente vai conversando. O meu propósito aqui é te dar dica e se servir pra você, ótimo, se não servir, a próxima pode ser que sirva. É sempre uma conversa. Então, vamos lá. A dica que eu te dou, que eu use, que eu acho assim mais importante, é inegociável pra mim, é pegar voo noturno. Voo diurno, a minha filha não cochila mais, então seria mais complicado ainda ficar 12 horas dentro de um avião sem nada pra fazer. Eu ia ter que ficar andando com ela pelo corredor. E minha filha é bastante ativa. É inegociável pra mim. Não iria de voo diurno. Mas, se um dia eu tiver que pegar voo diurno, né? Vai que a passagem do voo diurno tá 5 vezes mais barata do que a do voo noturno. Aí o inegociável começa a ficar negociável, né? Então não vai ter jeito, a gente trabalha com o que tem. Mas até hoje não foi esse o caso. Eu sempre dei preferência pra. Eu falo sempre como se eu já tivesse feito várias viagens longas com ela, né? Eu só fiz duas pro Brasil. As outras viagens a gente fez com voo diurno porque eram cidades próximas aqui de Viena, né? Mas voo longo a gente só fez pro Brasil e as duas vezes a gente pegou voo noturno. Por quê? O voo noturno é muito mais fácil. Primeiro que o barulho do avião é até ruído branco. Nesses aplicativos de ruído branco, quando tem bebê, sempre tem opção de avião. A criança dorme mesmo no avião. E se for voo noturno, então um pouco depois do horário dele, do bebê, né, da criança, ele vai dormir. Para mim é o ideal. E é o que aconteceu aqui. O nosso voo, ele saía daqui de Viena às 7 da noite, a gente foi para Zurique, de Zurique saía 10h40 da noite. Então ia ser um voo bem cansativo para minha filha, porque entre 6h30 e 7h30 ela vai para cama, vai dormir. E o voo daqui de Viena ia sair 7h40. Então no caminho pro aeroporto ela já deu uma cochilada. E aí chegou no aeroporto, ela ficou toda animada e tal. No aeroporto daqui de Viena tem uma parte que logo depois do que você passa do raio-x e tal, tem tipo um parquinho para criança. Então você pode ficar lá enquanto o seu voo não sai. E foi isso que a gente fez. Ela ficou lá naquele parquinho e tal. A gente entrou no avião, vem a segunda dica, coisa que eu sempre tenho: um brinquedo novo para ela. Não precisa ser brinquedo chique, não precisa ser nada muito elaborado, só alguma coisa que ela nunca tenha visto, nunca tenha brincado, né? Pode ter visto do amiguinho e ter gostado, claro, isso sim, mas alguma coisa nova na casa, na sua casa. Um brinquedo novo instiga a criatividade, a imaginação e ela fica um tempão lá. Ela também gosta muito de desenhar. No voo de Viena para Zurique, eles já deram um papelzinho assim, um livrinho, na verdade, de colorir e com uns mini lápis de cor. Então, só isso daí já foi uma alegria para ela também. Ela ficou brincando muito com isso, pintando e tal. Uma coisa que ela adora é adesivo. Eu comprei em uma dessas viagens de avião um caderno de adesivo mesmo. Então, no caderno tem vários
cenários, várias paisagens diferentes. O tema era tipo fazendinha, sabe? Animais. Os vários cenários tinham vários adesivos, né? Com animais diferentes, com atividades diferentes e tal. E aí ela ia pegando a galinha, o pintinho, o ninho, ia colando na árvore. Então ela amou esse livrinho de adesivo. Eu levei também. Apesar dela já conhecer, porque não foi pra essa viagem que eu comprei, ela adora e fazia tempo que não brincava. Então eu coloquei na bolsa também esse de adesivo. Outra coisa que eu levei, que a gente ganhou, na verdade, uma amiga minha, que é mãe de uma das melhores amiguinhas da Alice aqui, da minha filha, ela deu pra gente um caderno que as duas fizeram. A minha amiga e a filha dela, né? Presentearam a minha filha com um livrinho muito legal, muito criativo. Minha filha amou, amou mesmo. A minha amiga escreveu várias atividades, como se fosse um almanaque da Turma da Mônica. Ela escreveu, ela colocou a foto de um bezerrinho, aí escreveu, cadê a minha mamãe? E aí tinha embaixo, né, a foto de uma vaca, de uma patinha, de uma foca e alguns animais que não eram a vaca, né? E aí a minha filha tinha que marcar a vaca porque era a mãe do bezerrinho. E aí, a página seguinte tinha até o jogo de 5 erros. Acho que ela fez um jogo de 5 erros. Que ela imprimiu uma foto das nossas filhas, 2 vezes, né? Só que uma das fotos ela editou, tirando 5 objetos da foto. 5 objetos mais visíveis, assim, porque minha filha fez 3 anos agora. Foi muito legal. Eu achei a coisa, assim, mais original do mundo. Eu amei, amei, amei. E minha filha mais ainda. Ela adorou. Foi curtição na ida e na volta. Na volta já começou a minha filha já começou a desenhar tudo. Aí queria pintar as coisas, porque ela já tinha feito tudo na ida. Então, foi muito legal. Cara, eu tô começando o vídeo assim e tô chegando assim, né? Ai, gente, tô gravando com o celular, com o braço apoiado na perna, aí vai me cansando e eu vou chegando, vou tentando ficar mais confortável. Mas assim, eu tô achando melhor do que com a carona na frente da tela. As dicas mais práticas, levar a troca de roupa. Se sua criança ainda usa fralda, levar fralda, lógico, né? Isso a gente não esquece, porque coisa que sempre tem que ter na bolsa, né? Mas eu levei umas 2 trocas de roupa porque minha filha se desfraldou antes de ir. Eu falo se desfraldou porque eu respeito o tempo da minha filha pra tudo. Eu não. Eu acho meio estranho falar que ela foi desfraldada, porque parece que eu forcei a acontecer, né? E eu não forço nada aqui em casa, é o meu jeito de criar. Eu respeito o tempo dela, na hora que ela estiver pronta, ela tá pronta e foi o que aconteceu. Umas 2 semanas antes da viagem, minha filha não quis mais usar fralda. Ela saiu daqui de casa com fralda pra ir pra creche, voltou da creche sem fralda, falando que não queria mais usar e bateu o pé, não queria e não forcei. Se ela já tava pronta, ela tava pronta, mas eu achei um pouquinho um azar meu. Porque o desfraude noturno é, lógico, muito mais difícil. À noite é muito mais difícil, mesmo que a criança própria tenha decidido pelo desfraude, né? Porque à noite a criança dorme, acabou. Então eu achei um pouquinho um azar meu por isso, porque eu queria que ela tivesse ido com fralda pra me facilitar o voo, mas não foi o que aconteceu e tudo bem. Então, e mesmo assim eu levei uma fralda, porque eu pensei, eu vou perguntar, vai que esse tremelique foi que meu braço cansou de novo. Vai que ela topa usar a fralda, né? Mas ela não topou e eu respeitei. Levei 2 trocas de roupa, porque aconteceu o que eu achei que fosse acontecer. Ela fez xixi, não chegou a molhar o assento, mas molhou o cobertor e também tava com tanta roupa por causa do frio, né? Tinha a calça, tinha meia calça, a calcinha, tinha todas aquelas camadas. Então não chegou a molhar o assento do voo. Pode ficar despreocupado, você que tá pegando o voo Suíça, Brasil, você não vai correr risco de sentar no assento de xixi da minha filha, porque não foi isso que aconteceu, mas molhou o cobertor, e aí eu separei, lógico, e dei o meu cobertor pra ela, tudo bem. Tive que limpar tudo sozinha. Eu gravei o podcast hoje do Viva Viena e com esse mesmo tema. Quando eu fui falando assim por alto o que aconteceu, eu fiquei, gente, como é que eu consegui fazer isso? Porque minha filha não acordou, então eu tive, mesmo eu colocando ela em pé lá, ela ficou apoiada assim em mim e eu tirando toda a roupa, as camadas de roupa dela, limpando, colocando de volta.
Foi tenso, mas nada que a gente não vá passar com um filho pequeno, ainda mais no início do desfraude. Mas foi isso que aconteceu. Então, e outra dica de lanchinho, né? Por mais que tenha lanche no avião, os voos curtos daqui não estão tendo mais lanche. Voo Viena-Zurique não teve nada. Voo Zurique-Brasil teve, né? Aí teve o jantar e depois teve o café da manhã. Então eu levei uns lanchinhos. No aeroporto daqui de Viena, eu comprei um pão de azeitona que minha filha ama. Levei umas frutinhas desidratadas, que minha filha também ama. Um morango desidratado, que é o predileto dela, framboesa. E uns biscoitinhos também levei. Ela não comeu nem a metade disso. Ela comeu só o pão e as frutas, porque isso ela é realmente apaixonada. No voo de Zurique, a gente esperou o jantar. Tava acordada ainda, 10h40 ela acordada. Chegou o jantar, a gente comeu, ela desmaiou. E foi assim até chegar em São Paulo. Então, quando a gente tem criança pequena, às vezes a gente cria mais terror do que o negócio realmente é, né? E tem que tomar cuidado com a pressão no ouvido, né? Algumas crianças ficam bem incomodadas. Quando a Alice tinha 5 meses... Voltando pro lugar. Quando a Alice tinha 5 meses, que a gente foi viajar pro Brasil, ela mamava. Então, na decolagem e na aterrissagem, era dando mamar pra não sentir a pressão no ouvido. Agora, ela não mama mais. Ela não sentiu pressão no ouvido, ela sentiu mais de São Paulo pra Brasília do que o resto do trajeto. Acordou antes de aterrissar, ela não sentiu incômodo no ouvido. Mas algumas crianças sentem aí, se não mamar mais, pede água lá. Eu sempre tinha, como tava no café da manhã, eu tava com o suco de laranja dela, e aí se ela pedisse, eu já tava preparada, que se ela tivesse alguma coisa no ouvido, eu ia dar o suco pra ela ir bebendo devagarzinho. Foi o que eu fiz nesse voo que eu falei que ela sentiu bastante, São Paulo-Brasília. Acho que essas foram as dicas que eu tenho pra você. Na teoria, na nossa cabeça, antes de ir, é mais complicado do que é de fato no dia, então pode ir despreocupada. Aliás, é até melhor ir pensando que vai ser um horror, que vai ser difícil e tal, que aí, quando as coisas ficam tranquilas, a gente sente até um alívio, né? Mas pensa nisso do voo noturno, pra mim é a dica número 1. É o que não dá pra abrir mão, se for possível, não abrir mão do voo noturno. As comidinhas, a troca de roupa e o resto, tranquilo, pode ir na fé. Como economizar perrengues na maternidade, na paternidade, é sempre uma troca e é sempre bom conhecer. Eu te falei agora as minhas dicas, então agora me conta se você tem alguma outra dica, porque, como eu falei, é sempre uma troca, né? Se você tiver outra dica que eu não tenha falado aqui, escreva aqui nos comentários pra gente trocar essas informações e, com o tempo, passar cada vez menos perrengue. Um beijo e até o próximo vídeo.